Amém. Vamos agora para o que é mais importante. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 6. Vocês viram que Davi tem a minha energia, mas tem a timidez de Moures, né? Entrou correndo com a bandeira da Paraíba e se agarrou aqui atrás de mim. É porque ele, além de crente, é misterioso, esse menino. João capítulo 6. Quem encontrou, diga amém. E nós vamos ler a partir do verso 22. Se você puder, por favor, repita assim comigo. Diga assim: eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, e eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu vou onde a Bíblia diz que vou. Verso 22. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os seus discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças naquele lugar. Verso 24. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? E Jesus respondendo disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creias naquele que ele enviou. Disseram-lhes, pois, que sinal fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? O que tu operas? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu, o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus disse-lhes: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira alguma eu o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Senhor, nós amamos a sua santa palavra, nós amamos a verdade das Escrituras, e pedimos nessa noite que o teu Espírito Santo nos convença mais uma vez do pecado, da justiça e do juízo. Pedimos ao Senhor Jesus, nosso irmão mais velho e Salvador, nos ajude a sermos parecidos contigo, a andar no seu padrão e nas suas medidas. Pedimos ao Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que nos presenteou com a salvação por meio do Filho e pela adoção por meio do Espírito. Pedimos que o Senhor nessa noite nos coloque no seu colo de amor, no seu regaço, e nos deixe desfrutar da sua santa presença por meio do alimento da sua palavra. Em nome de Jesus, a igreja diz amém, amém, amém. Irmãos, quando a gente fala sobre Jesus como um pão do céu, a gente sempre vai pensar no óbvio, né? Jesus, ele é esse pão do céu, e a presença dele me sustenta, e a presença dele me alimenta, e tudo isso é verdade e é justo, é digno, é racional e é saudável pensar dessa maneira sobre Jesus. Só que hoje eu queria trazer uma perspectiva de mais compromisso
em relação a enxergar Jesus como esse pão que nos alimenta, como esse pão que nos sustenta, e isso não é de graça. Diga assim comigo: o pão da vida não se deu de graça. O pão da vida, irmãos, que é Jesus, ele se dá por um preço muito elevado. Jesus disse que se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele não dará fruto. E quando Jesus fala isso, ele está falando de quem? Está falando dele mesmo. Ele está falando sobre ele. Agora, irmãos, eu não sei se você já teve a curiosidade, ou se você é alguém que gosta de cozinhar e já teve a experiência de preparar um pão. Quem já fez isso aqui? Quem já preparou um pão? Só que quando a gente prepara um pão hoje, como a gente mora na cidade, a gente vai lá e compra o trigo, né? A farinha de trigo já pronta, né? Mas vocês já viram como é feito um pão em lugares onde não tem farinha de trigo para comprar? Vocês sabem como o pão era feito antigamente? O trigo, ele era colhido no campo, e quando ele estava pronto para ser colhido, depois de ser colhido, o que era feito com o trigo? Ele era esmagado. Depois de ser esmagado, ele era junto com outras sementes de trigo, para poder passar por processos, até ele se tornar um pão. Então todo pão que alimenta, um dia foi um trigo esmagado. É impossível, irmãos, eu e você revelarmos o Cristo que sustenta, se antes eu e você não formos esmagados pela glória dele. E a grande graça de tudo isso é justamente esse chamado que ele tem para a nossa vida de comunhão. Porque quando nós estamos juntos aqui, nós estamos como vários grãos de trigo, e a gente precisa ser esmagado junto para ser unido, para a gente se tornar pão para o que tem fome. Então a fome que eu tenho, ela na verdade revela o desejo do meu coração, e essa fome, ela vai me unir a Cristo, ou ela vai me afastar completamente dele. Porque o texto que nós lemos, você lembra bem dessa história. Lembra Jesus lá com a multidão na relva sentado, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e estava todo mundo com fome. E aí o que foi que aconteceu? Os discípulos chegaram e falaram: mestre, tem uma galera aí, é gente demais. Como se Jesus não estivesse vendo, né? E Jesus, observando aquela cena, disse assim: como é que a gente vai alimentar esse povo? Vamos despedir, vamos dispersar, vamos deixar eles irem embora, procurar um McDonald's, aí um Burger King, alguma coisa, né? Vamos lá, vamos trabalhar aqui alguma coisa, porque assim está difícil, não tem como a gente alimentar essa multidão, a gente tem pouco recurso. Aí o texto diz que nesse ínterim de tempo chega um menino, com uma quantidade de comida, 5 pães e 2 peixinhos. E o menino pega tudo aquilo que ele tem e ele entrega para Jesus. Ele coloca nas mãos de Jesus, na verdade nas mãos dos discípulos. Os discípulos chegam para Jesus e falam assim: mestre, a gente está aqui com um lanche, um Macfish, a gente está aqui para trazer para o senhor, tem pão e peixe. Então assim, mas só tem 5 pães e 2 peixinhos. Jesus pega os pães e os peixes, e ele faz uma coisa: ele ergue aos céus e ele dá graças ao Pai. Sabe por quê, irmãos? Porque a semente da multiplicação não é excelência, a semente da multiplicação é gratidão. Jesus naquele dia foi grato, e Deus multiplicou o que havia na mão dele. E quando Jesus desce o cesto, ele diz: agora vai e alimenta a multidão. Gente, é porque a gente hoje já tem o resultado da história. Então pra gente é muito lindo, né? Imaginar assim: como eu queria ser aquele discípulo, como eu queria nesse momento. Jesus, que momento, nas horas escuras da minha vida, Jesus está lá. Como eu queria. Mas imagina que a gente está aqui, todo mundo com fome, nosso culto já está adiantado, está todo mundo com fome, a gente não teve o cafezinho, não teve o biscoitinho. Aí eu chamo você aqui e digo assim: irmão, é o seguinte, pega aqui esse pacote de biscoito. Tem quantos biscoitos aí, pastor? Tem 5 biscoitos e tem 2 pedacinhos de queijo. Mas pastor, tem mais gente. Então desce e alimenta o povo. Gente, de verdade, eu não sei vocês, mas eu dizia: Senhor, o Senhor está sendo um líder abusivo, o Senhor está sendo muito tóxico comigo. Como é que o Senhor me envia para passar uma vergonha dessa? Como é que eu vou descer aqui? Porque a primeira fila aqui terminou, acabou. Mas o texto diz que quanto mais eles pegavam, mais do que tinha se multiplicava. Porque o que tinha dentro daquele cesto não era pão e peixe.
O que tinha dentro daquele cesto era gratidão. Eu posso ouvir um amém nesse lugar? Porque nós olhamos pela ótica natural e a gente imagina era pão e peixe. Não, o que tinha ali era gratidão. O que tinha ali era um coração grato, um coração cheio de fé. E isso é o que precisamos aprender em dias de escassez emocional, em dias de escassez de amor. Porque hoje, irmãos, não falta alimento no mundo. Vocês sabiam que a quantidade de alimento desperdiçado no mundo por dia daria para alimentar todas as pessoas que têm fome e ainda sobraria? Você sabia disso? Mas por que é que a gente não consegue alimentar todo mundo, pastor? É só porque a gente não quer? Não. É porque a gente está querendo entregar resultado. A gente está querendo entregar performance. E o que precisamos entregar é gratidão. O que precisamos nesses dias é de uma geração que se levanta e entende que para ajudar alguém, a única coisa que eu preciso é ser grato ao Senhor e entregar gratidão para quem precisa. Posso ouvir um amém? Ah, pastor, mas o senhor está dizendo então que a pessoa que está com fome vai se alimentar de gratidão. Experimenta o senhor, está passando fome e alguém chegar e falar assim, gratidão na sua barriga. Você vai levar um bicudo. Uma vez eu tive um sonho. A gente estava aqui na igreja nesse sonho. Eu já contei algumas vezes, eu acho, mas já tem tempo. A gente estava aqui na igreja e o Senhor, Ele me mostrava as pessoas no culto. E terminava o culto, isso no sonho, tá? A gente saía aqui e eu via aqui na frente um monte de morador de rua, aqui ao redor da igreja. E a gente começava a sair e dar pão para eles. E era pão mesmo. E eles ficavam contentes, comendo pão. Eles comiam pão. E eu saía daqui tão feliz da igreja. Só que no outro dia eu acordava e era como se estivesse passando o jornal. E o jornal mostrava assim, que vários homens mortos. Aí eu olhava os homens mortos. Quem eram os homens mortos? Eram os mendigos que estavam aqui, que a gente tinha dado pão para eles. E no mesmo instante eu tinha uma visão e eu os via num lugar terrível que a gente conhece como inferno. E eu fiquei sem entender o que é que o senhor estava querendo comunicar com aquele sonho. Sabe aquele sonho estranho que tu tem quando tu sonha de barriga cheia? Tu não sabe o que é que está acontecendo, né? Vem um dinossauro, cai um meteoro, passa um menino correndo, o menino canta com a voz de Roberto Carlos. De repente você está no Alasca, no meio de um sol que não existe na neve. Que sonho, você fica sem entender. Tem sonho que é assim, né? Eu digo, meu Deus, eu não estou entendendo nada desse sonho. E passou. Lá no avançado dia, o Senhor me fez lembrar do sonho e Ele me deu uma palavra. Ele disse assim, meu filho, não adianta você encher a barriga física do povo enquanto eles não estão sendo saciados de uma forma espiritual. E eu ouvia uma frase assim, tem muita gente necessitada morrendo de barriga cheia. E o que o Espírito Santo me comunicou naquele dia é que a gente precisa entender que quando nós como igreja nos tornamos um braço de ajuda, a gente não é apenas um braço social que faz caridade para o necessitado. A igreja é a comunidade profética dos filhos de Deus. E ela leva pão para o que tem fome, mas não é só para a carne, é pão para o espírito. Eu posso ouvir um amém nesse lugar? Porque o ministério da igreja não é o assistencialismo social, irmãos. Porque se fosse, nós teríamos menos autoridade do que uma dupla sertaneja. Eu me lembro na época da pandemia, a gente juntou e a gente levou para Campina Grande, fora as doações aqui para João Pessoa, mais de 3 toneladas de alimentos durante o tempo da pandemia. A gente aqui desse tamanho. Aí um dia eu estou assistindo, eu estou na internet vendo lá, aí uma pessoa chorando, emocionada, porque um cantor sertanejo fez uma live de 1 hora, cantando, morto de bebo, e o caba naquela noite, ele fez uma doação de 50 toneladas de alimento. Agora me diga se eu posso com um negócio desse. Como é que eu vou comparar? Porque, irmãos, nunca foi sobre resultado. É sobre aquilo que você deposita no que você entrega para o outro. Amém? Agora, como que isso se aplica na nossa vida de uma maneira prática? É que a primeira coisa que eu tenho que entender, irmãos, é que para alimentar alguém, primeiro eu preciso estar alimentado. Lembra da célebre frase do príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon? Ele dizia, o que é o evangelho? Senão um mendigo contando para o outro onde é que ele encontrou pão. Porque o evangelho é isso, irmão, é tudo aquilo que eu recebi da parte de Deus. Eu preciso entender que agora eu tenho um compromisso de multiplicar. Você pode repetir isso comigo? Diga assim, tudo. Agora como alguém que está vivo, já a gente vai comer nossa pizza. Diga assim, tudo o que eu recebi da parte de Deus,
eu tenho o compromisso de multiplicar. Porque, irmão, se eu não estou multiplicando aquilo que eu recebi do Senhor, então eu não estou sendo um agente de transformação na vida do meu próximo, na vida do meu irmão. Uma das coisas mais mesquinhas que nós temos, que nós podemos ter, irmãos, não é quando você não divide o seu dinheiro, é quando você não divide a sua realidade com Cristo na vida do outro irmão. Porque é disso que os irmãos estão precisando. O pão só existe porque o trigo é esmagado. Se nós queremos ser pão para um mundo que tem fome de Cristo, nós como igreja temos que ser o quê? Diga o nome, irmão. Esmagar, mas a gente quer ser promovido, né? A gente quer ser um crente explosivo. A gente quer ser um crente de sucesso. A gente quer ter movimentos e movimentações que nos promovem. E a gente começa a achar que o amor de Deus se revela na minha vida a partir daquilo que eu conquistei. Irmão, o amor de Deus se revela na sua vida não por aquilo que você conquistou, mas é por aquilo que você entregou. Não é quanto mais você tem, é quanto mais você entrega. Você não é um homem abençoado quando você tem muitas coisas. Você é um homem abençoado quando você entrega muito. Quem está me entendendo? Essa palavra que me ensina que mais bem-aventurado é dar do que receber. E a gente acha que está falando sobre esmola. Não, irmão, está falando sobre uma realidade, sobre uma verdade que precisa ser trazida. Cristo em vós é a esperança da glória. Quando Paulo declara isso, ele está falando para quem? Para uma igreja, para um povo assim igual a gente. Ele está dizendo: Cristo em vocês, o Cristo que habita em vocês, Ele é a esperança da glória. E que glória é essa, irmãos? É a salvação do perdido. É a salvação daquele que tem fome e que não sabe que fome ele tem. É a igreja do Senhor que tem que aprender a ser esmagada para ela se tornar um caminho para o pão que sacia a fome. E a verdadeira unidade, irmãos, ela não nasce da aparência, ela nasce do nosso quebrantamento, daquilo que eu estou devolvendo. 1 Coríntios 10:17, quando Paulo está falando sobre a ceia, sobre a mesa do Senhor, ele diz assim: nós, embora muitos, somos um só pão e somos um só corpo. Deus, ele não une egos, Deus, ele une corações rendidos. Mas existe um perigo nisso. Gálatas capítulo 5 verso 9 diz assim, ó: um pouco de fermento leveda toda a massa. Ou seja, além de ser esmagado, além de andar em unidade para poder tentar ser pão para alimentar quem tem fome de Cristo, a gente também tem que ter cuidado, tem que ter zelo. Porque se cair um pouco de fermento no meio da massa preparada, o esmagar que você passou vai se perder. E o que é esse fermento, irmãos? Jesus, ele é muito claro. Jesus diz assim: olha, guardem-se do fermento dos fariseus. E qual era o fermento dos fariseus? Era a hipocrisia. Era a capacidade que eles tinham de ter um discurso diferente da vida que eles levavam. Quando é que a igreja de Jesus leveda a massa que poderia se tornar pão? Quando ela permite que a hipocrisia torne-se parte da movimentação dela. Quanto mais hipocrisia há dentro da igreja, menos pão existe porque tem fome de Cristo. Quem está me entendendo, diga um amém. Mas pastor, o senhor está dizendo que a gente é hipócrita? Longe de mim insinuar isso. Eu estou afirmando. Hashtag somos todos hipócritas. O senhor é que é, tu também é, tu só não confessa. Essa semana semana passada, Moro estava com a virose. Aí Davi estava na escola, estava chovendo. Aí Moro disse assim: meu filho, compre janta para Davi. Eu disse: para você? Ele disse: não, eu não quero comer não, eu estou sem fome. Eu disse: mas vou comprar janta para você também. Aí eu saí de casa apressado, uma chuva, um trânsito. Aí eu cheguei na padaria para comprar sopa. Sopa não é janta. Eu quero deixar clara essa palavra. A sopa no máximo é uma introdução que abre o seu apetite para que você possa desfrutar, assim diz o Senhor, da janta. Janta é inhame, janta é macaxeira, janta é cuscuz. É isso.
Você que era do Nordeste nem tenta entender que a gente aqui come assim mesmo. A gente toma café da manhã, macaxeira. Você nunca saberá o que é isso. Com picado de bode. Eu tenho nojo. Sai daí. Fermento. Aí eu cheguei na padaria. Aí eu disse, moço, tem sopa? Ele fez só de galinha. Eu disse, meu amigo, além de sopa não é janta, de galinha. Aí eu disse, por gentileza, coloque 2 para a viagem. Aí eu apressado, porque eu tenho que buscar Davi na escola. E eu olhando para o relógio, eu digo, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Eu tenho que deixar a janta de molho, senão o molho não vai jantar. E eu tenho que pegar Davi na escola. Como é que eu não posso deixar o meu filho ficar traumatizado? Porque terrível coisa. Quem aqui já passou pelo trauma? Eu nem falei ainda, já estou levantando a mão. Quem já passou pelo terrível trauma de que meio-dia não tinha mais ninguém na escola e você com sentimento de abandono lá, esperando seu pai e sua mãe chegar? Que você vê na turma da tarde chegando e você desesperado. Quem já passou por isso na vida? Meu Deus, eita, eu vou fazer um seminário de cura interior chamado Esqueceram de Mim. E eu não posso deixar Davi passar por um trauma desse, né? Aí eu peguei a sopa, passei em casa, deixei a sopa para você. Mores, a sopa está em cima da mesa. Mas antes disso aconteceu uma coisa. Quando eu estou saindo com a sopa, tem uma senhora do lado de fora pedindo ajuda. Tem um monte de gente, ela vem em cima de mim. O senhor poderia comprar um pedaço de frango para eu dar para os meus filhos? Aí eu olhei para ela e fez assim, eu estou levando comida para minha esposa e para o meu filho. Eu entrei no carro e fui embora. O pastor fofinho de vocês. E eu nem lembrei mais da mulher. Talvez aquela mulher naquele dia não jantou. E os filhos dela não jantaram. Porque o pastor fofinho de vocês não foi suficientemente verdadeiro para dar pão para quem tinha fome. Viu? Como a gente é hipócrita às vezes. Só que eu estou confessando o meu. Eu tenho certeza que você várias vezes já deve ter feito isso. Virado a cara para o outro lado. Fingiu que não era com você que estavam falando. No outro dia eu voltei lá. E Deus me deu a oportunidade de fazer, sabe o quê? De me sentir pior do que eu estava. Porque a mulher não estava mais lá. Pastor, e se ela estava mentindo? Isso não é comigo não, irmão. Não tem nada a ver com isso não. Se eu digo que eu sou um representante de Cristo, eu tenho que ser pão para aquele que tem fome. Eu posso ouvir um amém? Imagina se essa mulher chega domingo aqui no culto da fonte e olha para mim, pregando sobre o amor, e diz, Pia, o pastor que me negou uma banda de galinha da miúda. Irmãos, a minha oração nessa noite é para que o Senhor nos batize com uma realidade que está além das nossas palavras. Eu posso ouvir um amém? Irmãos, eu vou fazer isso outras vezes. Provavelmente em algum momento eu vou errar. E eu teria um álibi muito bom e bíblico para dizer assim, não, irmão, a palavra diz que aqueles que não cuidam dos de casa, ele negou a fé. Então primeiro eu cuido dos da minha casa. Eu não deixei de ajudar a mulher. Eu estava sendo urgente da necessidade da minha casa. Não é lindo, né? Mas é mentira. Eu podia ter perdido 30 segundos. E Davi tem um pequeno trauma de 30 segundos. Só ter entrado e ter dito, por gentileza, quanto é uma banda de galinha dessa? É tanto. Olha, está aqui o dinheiro. A moça vai pegar aqui com o senhor. Pronto. Mas naquela hora eu não pensei no outro. Porque eu estava preocupado em resolver o meu problema. A minha oração, irmãos, é para que a gente possa ter a coragem de ser esmagado quando ser esmagado for desconfortável. Porque, irmão, ser esmagado de uma maneira que nos promove é lindo, né? Vocês viram aqui um monte de vídeo meu. Eu pregava numa igreja, gente, que tinha 5 pessoas dentro da igreja, 6 pessoas. E uma delas era Amores. E a outra era pastor Felipe César, que ficava tentando afinar o violão e deixava pior do que estava. A gente cantando e tinha uma senhora da primeira fila que ela começava a cantar, ela tirava a gente do tom.
Só que não tinha como, né? Não podia mandar a irmã sair, senão a igreja ficava com menos pessoas. E a gente estava num processo de crescimento. Já tinham 6. Mas a gente estava cantando assim, ó: grande é o Senhor e muito digno de louvor. E eu olhava para lá e estava lá: cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Aquela mulher criou o 2x do WhatsApp. Já não nasceu hoje não. Eu digo, minha nossa, como é que o ser humano atrapalha? Aí eu ficava olhando assim, tipo, ela está atrapalhando, e Moures fazia: calma. Aí eu tinha mais raiva ainda. Agora estava da mulher de Moures, da igreja. Eu digo, o que é que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Aí agora vê um vídeo desse, eu me... Vocês viram? Eu surfista. Aquilo foi quando ele colocou cerâmica na segunda igreja, porque o chão era um chão de pedra e ele era todo irregular. A gente andava assim, ó. E é sério mesmo. Meu Deus, talvez eu esqueça que vai virar figurinha. Gente, era terrível. Quando chovia, tinha uma goteira que ficava metade da igreja com água e outra metade não. A gente fez altos cultos à beira-mar dentro da igreja. A gente pregava aqui tinha água aqui assim, ó. Minha gente, aí você olhar para isso e falar: meu Deus, olha que coisa linda, olha como a fonte está linda hoje, olha a cadeira acolchoada que a gente está sentado. Aí você olhar para isso é lindo, né? Tipo, olha, o pastor pagou o preço. Eita, este homem pagou o preço para chegar nesse lugar. Eu paguei o preço, gota serena nenhuma. Eu apenas estava num lugar onde o meu Senhor estava operando. Na igrejinha de 5 e na igrejinha de 1000, não importa. O nosso Deus continua sendo digno e só a Ele deve ser a primazia de tudo aquilo de bom que acontece. Amém? O que a gente tem é a parte ruim de negar uma banda de galinha para quem precisa. Que o Senhor nos dê a graça, irmãos, de sermos esmagados naquilo que nos incomoda e não naquilo que não nos promove. Eu posso ouvir um amém nesse lugar? Eu não estou querendo diminuir, irmãos, os sacrifícios que eu fiz na minha vida, não. Não estou querendo aqui ser um pastor. Não, irmão, foi difícil. Uma vez eu estava na reunião de pastores e o pessoal falando sobre ministério e tal. Aí perguntaram para uma pastora: você já pensou em desistir? Ela disse: jamais. Nunca nem passou pela minha cabeça. Aí todo mundo: é verdade. No meio das dores, né? Nas horas escuras da minha vida, Jesus está lá. Aí quando chegou na minha vez: e você, Edilson? Eu disse: eu já pensei em desistir. Uma vez eu disse: não, por ano, eu acho que na faixa de umas 50 vezes por ano eu penso em desistir. Mas por quê? Eu digo, porque às vezes eu fico irritado com o povo. Porque parece que o que eu falo entra no ouvido e sai no outro. Eu falo sobre santidade, segunda-feira o cara bota uma foto fazendo coisa errada. Eu digo, como é que esse infeliz está lá me ouvindo domingo, depois a cara mais cínica do mundo, domingo está lá de novo? Porque eu sou igual a ele. Porque a gente muitas vezes escuta direções do Espírito Santo. A gente sabe o que tem que fazer, mas a gente não faz. E por que a gente não faz? Porque a gente não quer ser esmagado, a gente quer ser promovido. E o pior é que quando alguém denuncia a gente acha ruim, porque a gente não quer ser incomodado. Porque ser incomodado é um esmagar de Deus sobre nós, amém? Irmão, seja grato quando Deus colocar na sua vida amigos que lhe incomodam. Porque se você tiver amigos que lhe deixam confortável, cuidado, eles são agentes de Satanás na sua vida. Assim diz o Senhor. Estou falando sério. Agora eu estou sendo profeta. Se você tem pessoas que te deixam confortáveis com a sua prática de vida, eu entendo você, mulher. Mensageira do capeta, corra. Porque alguém que te ama te perturba. Cadê os homens casados aqui da igreja? Levanta a mão. É ou não é? Eita, irmão, ele quase dá um salto solto para trás. É assim, gente. Lá em casa teve um deles que eu arrumei a casa, passei o aspirador de pó, que é uma técnica, né? Arrumei a casa toda. Aí Mori chegou em casa. Quando ela entrou em casa, ela disse: tu não vai aguar as plantas não? Eu digo: meu amigo, como é que a pessoa não vê o meu trabalho? Eu aqui, praticamente um escravo isauro, limpando tudo e fazendo e acontecendo. Eu jurando que... Aí eu disse assim: tu não está sentindo o cheiro na casa não? O cheiro limpo, cor limpa, de limpeza.
Aí ela: tô. Mas tu vai aguar as plantas? Meu Deus do céu. Aí você pode pensar assim: rapaz, a pastora vai agradecer. Não, irmão. Do que adianta você ter uma casa limpa se o que tem vida dentro dela está morto? Eu não devo apenas limpar a casa, eu tenho que manter o que tem vida com vida. Eu posso ouvir um amém nesse lugar? Às vezes a sua vida é uma casa limpa, toda aspirada, bem cheirosinha, mas teu filho está morto, tua esposa está morrendo, teu marido está morrendo, porque você não tem derramado água da vida na vida deles. Em nome de Jesus, vamos cuidar do tudo e não apenas de uma parte que nos apresenta. Eu posso ouvir um amém? O Senhor tem nos chamado para andar nessa medida, irmão, de desconforto. Isso é muito bom. Às vezes eu tenho vontade de fazer um seminário aqui. Eu sei que só vai dar umas 10 pessoas, e uma deve ser aquela mulher da música, chamada assim: venha ter uma vida desconfortável. Não vem ninguém, vem. A gente compra um livro assim: como ter uma vida desconfortável pelo Evangelho. Você compraria esse livro? Sim ou não? Compraria nada, irmão. Tu não comprava, não. Fica olhando para mim com essa cara de quem? Eu compraria, pastor. Mentiroso e infeliz. Comprava não. Agora, um livro com o título Como Descomplicar a Sua Vida para Sempre em um Dia. Quem comprava esse livro? Eu comprava. Eu comprava, com certeza eu comprava. Mandava um exemplar para minha sogra. Receba. Porque eu quero ela descomplicada, né? Lá, mais descomplicada. Irmãos, a gente procura conforto, mas o que nos faz, o que nos leva para um lugar de aperfeiçoamento é o confronto. Eu não estou falando que a gente tem que ficar buscando problema não, irmão. Eu não estou falando que tu tem que acordar de manhã e falar: Senhor, que neste dia de hoje eu seja provado pelo diabo, Senhor. Senhor, eu oro para que eu seja atormentado no meu trabalho. Eu oro para que eu precise perdoar. Então, por favor, envie ofensores sobre a minha vida. Não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que nós precisamos aprender a respeitar as estações que nós vivemos. Porque quando você está numa estação de fruto, você aprende a ser grato. Mas quando você está numa estação de escassez, você aprende a ter fé. Amém? Então, o mesmo homem grato dos frutos tem que ser o homem de fé da escassez, para que o homem de fé da escassez volte a ser o homem dos frutos. Quem está me entendendo, diga um amém. Ah, irmão, se a gente fosse aqui sentar para conversar tete a tete, a gente ia falar sobre estações tão difíceis, né? Quem aqui já se sentiu muito distante de Jesus? Levanta a mão. Mesmo estando dentro da igreja, levanta a mão. Mesmo servindo Jesus, pregando, cantando, fazendo, acontecendo. Quem já se sentiu assim? Não... E é ruim, não é? Não é ruim? Mas tu lembra do sentimento quando tu percebeu que mesmo no meio da estação difícil, você olhou para o lado e Jesus continuava lá com você? Como é que esse cabo ama a gente desse jeito? Como é que pode, gente? Porque a gente sabe a peça que a gente é. Aí ele diz assim: vocês são a luz do mundo. Vocês são o sal da terra. Ele diz assim: vocês são embaixadores do meu reino. Jesus chega para dizer para o Pai: Pai, da maneira que olham para o Senhor e me enxergam, olham para mim e enxergam o Senhor, eu queria te pedir hoje que quando olharem para eles, possam enxergar a mim, porque assim como eu sou um contigo, eles serão um comigo. Gente, como é que tu pode não amar um Deus desse? Agora, se eu amo Jesus, eu quero ser igual a Ele, eu preciso querer ser esmagado. E sabe o que é ser esmagado? É entender que o meu chamado não é fazer o que eu quero. O meu chamado é fazer aquilo que Deus deseja. E isso exige de mim renúncia. Diga assim comigo: eu preciso aprender a amar a renúncia, porque a renúncia me esmaga. Sexta-feira a gente se reuniu aqui na nossa igreja, só os líderes de ministério e os líderes de mesa. A gente se reuniu, sabe para quê? Para orar, para jantar junto. Cada um trouxe um prato. Tudo o que vocês imaginarem tinha aqui: cuscuz,
cuscuz, cuscuz e cuscuz. Aí já depois chegou um purê de macaxeira, carne de sol na nata, frango crocante e cuscuz. A gente comeu cuscuz, tinha sobremesa, viu? Cafezinho. Depois a gente veio para cá, a gente sentou aqui, a gente cantou canções ao Senhor, a gente compartilhou a palavra e a gente ceiou. Partimos o pão, bebemos o cálice. E nessa hora, no final, eu pedi mores pela segunda vez e outros pela primeira vez em casamento. A gente casou, todo mundo aqui. A gente casou com uma missão. A gente fez uma fila aqui, ó, matrimonial. A mesa estava aqui. E cada líder dessa casa recebeu um anel de ouro desse aqui, ó, feito de coco de ouro. Sabe por que a gente compartilhou isso? Não é porque isso aqui é um anel especial que me torna um líder mágico. É porque eu queria lembrar para eles que nós temos uma aliança com o Senhor. E porque é um anel simples? Porque essa aliança não nos promove. Essa aliança nos abate. Aí quando terminou tudo, teve uma hora que eu vi eles se conectando. Por quê? Porque ficou grande no dedo de um, ficou pequeno no dedo do outro. Aí os que sobraram, eles ficaram aqui catando, tentando. E quando eu olhei para aquilo, eu estava ali atrás olhando para aquilo, comendo cuscuz. E eu disse: Deus, é exatamente sobre isso. Porque cada um agora está procurando no outro aquilo que lhe falta. Ninguém precisou mandar fazer isso. Por quê? Porque quando você caminha com pessoas de aliança, você sabe que o que falta em você, você pode encontrar no outro. Você precisa ter pessoas de aliança, pessoas que carregam aquilo que você não tem, porque você tem coisas que elas também não carregam. E a gente consegue se completar, porque essa é a beleza do Evangelho. Agora, irmãos, o nosso chamado não é para viver paralelamente ao mundo, é paralelamente ao que é mundano. Porque o mundo tem uma carência, tem uma necessidade. Tem gente que está procurando nos shows, nas bebidas, na droga, na prostituição, na lascívia, aquilo que eles só vão encontrar em Cristo. Mas se quando ele encontra comigo, que sou um servo de Deus, e ele não encontra em mim pão que o alimente, isso significa que eu sou um hipócrita, que eu sou uma fraude. Mas sabe qual é a beleza do Evangelho? É que o homem que foi fraudulento hoje, ele pode se arrepender e se tornar o pão para o outro amanhã. Eu tinha mais coisas para falar, mas eu sinto que a gente deveria orar um pouquinho agora. Eu queria chamar a música para subir, mas eu queria dizer uma coisa para você. A minha declaração como irmão de vocês aqui dessa casa, como responsável paterno pela fonte, a minha declaração para vocês hoje é: quando vocês saírem por essa porta aqui, por favor, pelo amor de Deus, saia daqui como um homem que vai ser sustento, como uma mulher que vai ser sustento. Porque durante a semana nós vamos encontrar com aquelas mulheres, com mulheres como aquela que me pediu uma banda de galinha. Talvez alguém precise só de um abraço. Esses dias terminou a reunião e chegou um jovem aqui chorando. Ele me deu um abraço e ele disse: pastor, eu professo uma outra fé, mas eu vim aqui na igreja hoje e eu me senti tão amado, pastor. E eu fiquei olhando para ele, eu disse: foi, querido? Eu achei que ele ia falar do meu sermão, né? Ele disse: sabe por quê, pastor? Ele disse: porque na hora do café, várias pessoas que eu não conheço vieram me abraçar. E eles me abraçaram e me chamaram de irmão. Irmão. Às vezes o que eu está precisando só de um abraço. E lembrar: ei, tu não é aquilo que o pecado disse que tu é. Tu é meu irmão. E sabe por que tu é meu irmão? Porque nós somos filhos de um Deus de amor. Se o nosso irmão mais velho é pão, a gente tem que ser pão para o que tem fome também. Eu posso ouvir um amém?
Ah, pastor, mas as pessoas estão me procurando, as pessoas estão me querendo. Não, irmãos. As pessoas querem aquilo que você carrega. E se você entregar de você para ele, você vai dar veneno. Para você e para ele. Mas se você entregar de Cristo, você vai dar pão. Você vai dar sustento. E a minha oração é que nessa semana a gente encontre pessoas que estão precisando do pão que nós carregamos. E o nosso pão é Cristo. Eu posso ouvir um amém? Se você puder, por favor, fique de pé no seu lugar.